Uma senhora contou que fora consolada com a leitura da obra de Allan Kardec, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. A orientadora nos propôs ler o capítulo. Fizemos isto, lia e comentava. No primeiro item, Bem-aventurados, texto de Mateus, capítulo 5, versículo 7, a orientadora explicou. Analisando este texto, entendemos que Jesus afirmou que recebemos o retorno de todos os atos. As boas ações vêm como resultados do bem realizado. Logo à frente deste capítulo temos, também de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Sei que vocês não querem isto, o retorno para quem os maltratou, porém este retorno é a lei. No segundo item, se perdoardes. Comentamos e meditamos sobre o assunto. Concluímos que perdoar e ser perdoado é estar bem. Um texto que me chamou a atenção, que gostei, foi o do item 17. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão. Somente o esquecimento de nossas faltas. Esquecimento de que nada nos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo. E a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Enquanto líamos e comentávamos, muitos voltaram às suas narrativas contando algum detalhe. No final, concluímos que não deveríamos nos envergonhar com o que nos aconteceu nem nos vangloriar ou nos fazer de vítimas. Foi um fato que aconteceu e a vida continuava, e para nós poderia ser melhor. Despedimo-nos com carinho, tornamo-nos amigos. Retornei à colônia em que moro refeita, alegre, com entusiasmo. A vida continuava com estudo, trabalho, amizades e consolada. Entendi que amo a vida. Sim, Ana. Perguntas de Antônio Carlos. Sim, Ana, você tem notícias de sua filha? Eu não fui mais visitá-la, o pai dela vai, é ele quem me dá notícias. Meu ex-marido e eu nos vemos de vez em quando, somos amigos. Ele me disse que nossa filha reencarnou perto dele para se reconciliar. Ele foi bom pai, sendo assim, não tem mais vínculo com ela, mas quer ajudá-la quando ela se tornar receptiva para receber ajuda. Contou que os dois, minha filha e aquele que foi meu segundo marido, gastam muito, moram no apartamento menor, alugaram o grande e estão sempre enganando pessoas, principalmente ele, que namora mulheres para lhes tirar coisas, dinheiro. E no momento os dois pensam somente em aproveitar a vida. Você tem planos para o futuro? Pensa em reencarnar? Não penso ainda em reencarnar, quero continuar aprendendo e trabalhando. No que trabalha no momento? Num centro espírita junto de Francisca. Amo este trabalho, ajudo nas enfermarias do posto de socorro que se localiza em cima do prédio onde está o centro espírita. Atendo desencarnados na porta, ajudo trabalhadores encarnados. É um trabalho diversificado, cada dia um acontecimento. Gosto muito, muito mesmo. Você atualmente fala do que lhe aconteceu com maturidade. Comenta sobre isto. Não comento, não tem porquê, somente o faço se tiver motivo, como fiz a você e, depois, quando fui convidada a escrever. De fato, o fiz com maturidade. Foi algo que me aconteceu, sofri, fui consolada e fiquei bem. Quer acrescentar mais alguma ao seu relato? Sei de cor o texto que Jesus ensinou do jugo leve e tenho repetido a muitos que atento que sofrem. É de fato consolador.
Agradeço por ter aceitado o meu convite e ditado seu consolo. Tudo bem. Eu que agradeço. Explicação de Antônio Carlos. Infelizmente têm sido muitos os desencarnes por violência. Este estudo que Siena narrou tem ocorrido mais vezes. Muitos que sofrem violência não perdoam e planejam se vingar. De fato ocorrem vinganças dolorosas, e para ambos, para os que receberam e para os que fizeram. Mas os que perdoam normalmente necessitam de auxílio para amenizar o trauma, ser consolados e orientados. Este estudo de orientação é de muita importância. É muito sofrido saber que quem o tirou da vida física é alguém que ama ou amou. A maioria sente mais por ter sido alguém que não esperava. Quem ama não quer que o outro sofra e, sendo assassino, normalmente irá sofrer. Tenho visto os que amam se preocuparem, se aborrecerem e até sofrerem por erros menores, principalmente pai e mãe, que querem que os filhos ajam certo, não façam nada que possa ocasionar sofrimento. Se sentem por atos às vezes insignificantes, imagino como sofrem por erros graves. Homicidas têm, no seu perispírito, manchas escuras fáceis de serem reconhecidas por desencarnados. Os filhos daquele senhor não o mataram, mas planejaram e iam fazê-lo. Intenção é erro. Ficaram marcados, a mancha não é forte, mas são taxados de homicidas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Desencarnados sabem dos acontecimentos, até da intenção dos encarnados. Às vezes eles se esforçam, imploram para que não o façam, mas todos nós temos o livre-arbítrio. O fato é, planta-se o que quer e se colhe o que plantou. A plantação é livre, mas para a colheita não. O retorno vem. Aqueles que amam não querem que o ser amado erre para não receber o retorno. Perguntaram-me se existe diferença entre crimes. Existe. Daqueles que matam quem deveriam proteger ou por quem são amados, o erro é mais grave. No encontro que Siena narrou foram separados em 3 grupos, todos desencarnaram assassinados. Siena ficou com aqueles que sofreram violência de pessoas próximas, e os motivos são muitos. O que mais ocorre é por dinheiro e normalmente estes são planejados e menos esclarecidos pelos encarnados. Depois, ocorrem os por vingança, assalto, ser assassinado por desconhecido e por desafeto. Realmente é mais doloroso quando acontece de ser assassinado por alguém que queremos bem. Os ensinos de Jesus são consoladores. Convido-os a ler, estudar e meditar sobre os evangelhos com as explicações de Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza os ajudará em qualquer situação, feliz ou com dificuldades. Que Jesus esteja sempre conosco. Capítulo 12. O socorro. Chamo-me Carlos. Meu consolo foi um socorro. Desencarnei, perturbei-me muito, fiquei por 4 anos, 10 meses e 19 dias no umbral. Sofri. Quando roguei por ajuda, fui socorrido. Que consolo esplêndido! Recebi consolo de pessoas, socorristas, trabalhadores incansáveis do bem, que me ajudaram, me tiraram daquele padecimento, que era para mim, naquele momento, o inferno. Realmente pensava estar no inferno. Não pensava, encarnado, que isto poderia ocorrer quando morresse. Falava que tudo acabava com a morte, e pronto. Este assunto, morte, não me era agradável, e não pensava nisto. Quando minha mãe faleceu, agora uso o termo desencarnou, gostava dela e senti quando fez sua passagem, mas pensava que este fato, a desencarnação, simplesmente acontecia. Estava tudo bem comigo, minha vida era boa, casado, com 3 filhos e financeiramente confortável. Meu pai desencarnou e eu nem senti. Meu pai foi ausente no afeto. Ele supria as necessidades dos filhos financeiramente, mas não dava carinho ou conversava conosco.
Não senti a desencarnação de ninguém. Até que morri, então foi que senti a desencarnação. 3 socorristas aproximaram-se de mim, me colocaram numa maca. Senti alívio, consolo, e, se tivesse lágrimas, teria chorado, mas meus olhos estavam secos. Vi-me levarem e também a Maju, que os acompanhou andando. Entraram conosco numa casa grande e, com cuidado, eles me limparam, colocaram no meu abdômen um curativo, me deram água, caldo, me senti revigorado. Acomodaram-me num leito limpo e cheiroso. Escutei. Agora durma. Obrigado, consegui falar. Adormeci. Acordei com uma senhora risonha. Vou limpá-lo novamente e alimentá-lo. Como se chama? Carlos. Obrigado. O que tenho de fazer? O que consegue fazer? Não sei. Tudo bem, não se preocupe, tente se melhorar. Ela sorriu. A senhora passou um pano em mim, e, se já estava limpo, me senti ainda mais. Depois trocou meu curativo. Não senti mais dores. Fiquei olhando-a, parecia ter ela mãos de fada, pois não doeu. Logo este ferimento cicatrizará. Você consegue se alimentar sozinho? Sim, senhora. Consigo com certeza, afirmei. Havia na bandeja um caldo de legumes, pão e chá. Comi saboreando. À tarde, quando ela trouxe novamente a bandeja, indaguei. Não tem carne? Aqui não matamos nada para nos alimentar. Carne é um animal morto, que foi morto. Aqui no plano espiritual nos alimentamos de legumes, sementes, porém com estudos, disciplina, aprendemos a nos nutrir da energia e não precisar mais de alimentos. Quero aprender, decidi. Fiquei pensando no que ela falara. Comemos carne de cadáver, de um ser vivo que foi morto e que queria com certeza continuar vivendo. Resolvi, naquele instante, ser vegetariano. Teria mesmo de ser porque ali não eram servidas carnes. Mas quis ser. Eram muitos os leitos ocupados, muito trabalho e poucos trabalhadores. A senhora que nos atendia, embora ligeira, tinha muito o que fazer. Ofereci-me para dar alimentos para um senhor que não conseguia se alimentar sozinho. Ela deixou. Levantei-me do leito e dei o caldo na boca dele. À tarde fiz de novo e com mais 2. Ao fazer o curativo no outro dia, meu ferimento estava quase cicatrizado. Suspirei aliviado e escutei da senhora. Quando passamos a nos preocupar com os outros, a ser úteis, nossos problemas se tornam menores. Entendi que, ao ajudar companheiros a se alimentar, deixei de focar no meu ferimento e ele se sentiu diminuído, não foi alimentado e cicatrizou. Passei a ajudar. Primeiro, não precisando de ajuda. Segundo, fazendo coisas para os companheiros de enfermaria. Vestia um pijama e, para levantar, colocava um roupão. A senhora me trouxe roupas. Calça, camisa e sapato. Troque de roupa, Carlos, vista o pijama somente para dormir. Vim avisá-lo que você tem visita, está no jardim pátio uma pessoa querendo vê-lo. Troquei-me e fui rápido. Era a Maju, Maria Julieta. Assustamo-nos ao nos ver. Eu porque ela estava limpa e suas vestes também, penteadas e unhas cortadas. Ela exclamou. Carlos. Puxa. Está apresentável. De fato, nestes poucos dias, 28, em que estava ali, minha aparência se modificara, e para melhor. Cabelos cortados, barba feita, limpo, engordava e meu ferimento cicatrizara. Você também está muito bem, elogiei. Sentamos num banco. Carlos, quis vê-lo para saber como está e me despedir de você. Vou ser levada para um outro lugar, uma colônia,
para fazer um tratamento diferenciado. Você quer ir? Quero. Penso que preciso. Nos primeiros meses após meu desencarne fiquei um pouco perturbada, mas depois passei a raciocinar melhor. Vaguei pelo umbral, andava por lá e ia também vagar entre os encarnados, sabia bem o que acontecia comigo. Sou grata ao socorro que tivemos, e entendo que preciso de um tratamento maior. Não posso lembrar do que fiz que sangro. Irei hoje à tarde. Estou esperançosa. Desejo a você, Carlos, tudo de bom. Talvez a gente se veja por aí, ou no futuro. Tchau. Abraçamo-nos. Despedimo-nos. Ela se levantou e se dirigiu à enfermaria feminina. Eu continuei sentado pensando. Quando fiquei no umbral permaneci sentado o tempo todo encostado num grande pedra. Maju vinha me ver de vez em quando e conversava comigo. Carlos, você somente fica aqui? Não tem curiosidade para conhecer mais o lugar? Não consigo me locomover, se quero ir um pouco mais adiante, me arrasto, expliquei. Maju por algumas vezes me ergueu e, amparado nela, andei pelos arredores da pedra onde ficava. Logo à frente, uns 40 metros, havia uma trilha, que era caminho para ir ao plano físico, para perto de encarnados. Depois destes breves passeios ela me trazia de volta. Quando vi moradores do umbral apavorei-me. Via, por ali, outros sofredores como eu, mas, ao vê-los, achei-os estranhos. Para mim, eram os demônios, embora tenha visto somente 2 com chifres. Pela trilha, eles passavam fazendo arruaças, muitos com roupas exóticas, mas alguns usavam roupas normais. Achei-os feios e senti muito medo deles. Maju um dia me contou sua vida. Carlos, sempre fui assanhada, como vovó se referia a mim. Era volúvel, aos 13 anos já saía com rapazes. Com 17 anos namorei firme um moço de 18 anos. Fiquei grávida, ele não me quis mais, e os pais dele o fizeram viajar. Minha mãe me levou a uma mulher e fiz um aborto. Nesta época eu nem pensei ou sabia o que era abortar, porém queria me livrar daquele incômodo, não queria ter filhos. Minha mãe já tivera uns 8 maridos, ou seja, companheiros que moravam junto. Minha avó materna morava ao lado, e eu ficava com vovó. Nunca soube quem fora meu pai, nem minha mãe sabia. Sofri nessa época porque gostava desse moço. Vovó era aposentada e eu trabalhava, não parava muito nos empregos, mas trabalhava. Evitava filhos, mas eu esquecia de tomar as pílulas ou bebia muito nas festas. Fiquei grávida mais 3 vezes e abortei. Estava com 27 anos quando comecei a namorar um rapaz de 21 anos. Ele dizia me amar, penso que realmente me quis bem. Fiquei grávida, ele ficou contente e fez planos de morarmos juntos e cuidar do nosso filho. Mas meus planos eram outros, não queria ter uma vida simples e cuidar de criança. Abortei. Mas desta vez não deu certo, meu útero foi perfurado, tive hemorragia, vovó chamou a ambulância para me levar ao hospital, desencarnei dentro dela. Não me lembro do que aconteceu, como disse, fiquei perturbada. Melhorei porque vovó foi a um centro de Umbanda e pediu por mim, bons espíritos que trabalham lá me pegaram, recebi orientação por uma incorporação e entendi que meu corpo físico morrera. Não quis ficar lá e saí, porém o fiz com raciocínio. Por isso estou sempre sentindo que sangro. Não morro porque já morri. Maju estava sempre com a saia suja de sangue. Pelo que ela me disse ao se despedir, bastava lembrar disto para se sentir sangrando. Com certeza um tratamento a ajudaria para isto não ocorrer mais. Mesmo não estando bem, Maria Julieta, a Maju, estava sempre ajudando alguém no umbral. Um dia me disse: Carlos,
Estou cansada disto tudo. Sinto-me infeliz. Vamos orar e pedir a Deus socorro, ajuda. O inferno é eterno, lamentei. Que inferno? Nada é eterno. Primeiro, aqui não é inferno como costumam dizer. É somente um lugar feio e com muita diversidade. Você está aqui sofrendo e eu estou cansada desta vida. Podemos orar, pedir ajuda e com certeza a receberemos. Será que isso é possível? Afirmo que sim. Você não tem visto espíritos limpos, bons, que andam por aqui nos dando coisas. Eles são bons espíritos. Já vi eles levarem muitos para ajudá-los. Realmente já tinha visto e receberá deles água e pão. Uma vez estava com as mãos muito sujas e eles me deram um guardanapo de papel para pegar o pão. Depois limpei o rosto com ele e as mãos. Às vezes eles falavam comigo, mas não prestava atenção. Você tem certeza que o inferno não é para sempre? Indaguei desconfiado. Claro que tenho. Porque Deus amoroso iria condenar os pecadores para sempre. Então, vamos orar? Pedir ajuda? Vamos, decidi. Você ora e eu acompanho. Não sabia orar, aprendera na infância e esquecera. Se começava na Ave Maria, acabava no Pai Nosso. Misturava as orações. Mas jurou e rogou por ajuda, eu a acompanhei. Rezamos por uns 20 minutos. Emocionei-me, se tivesse lágrimas, teria chorado. Pronto, oramos, exclamou Maju. Enviamos o pedido. Aguardemos. Estava esperançoso, mas também com receio de não dar certo. Ficamos nós dois perto e encostados na pedra. Passaram-se 3 horas e vimos 3 seres limpos se aproximarem. Eram os socorristas, trabalhadores que auxiliam no umbral. Calos, são eles. Maju me cutucou. Chegou o socorro. Maju os cumprimentou. Boa tarde, senhores. Somos nós dois que pedimos ajuda. Por Deus, pelo amor de Deus, nos ajudem. Eu consigo levantar, andar, mas ele não, Maju me mostrou. Vamos ajudá-lo, afirmou um deles. Pegaram-me com cuidado, me colocaram na maca. Senti-me aliviado naquele momento, consolado. Ninguém falou, pensei que ia escutar o que eu costumava dizer quando ajudava alguém. Você está assim porque fez isto ou aquilo, deve entender e ser grato, etc. Mas eles nada falaram, com cuidado, atenciosos, nos deram água, me senti esperançoso. Andamos por minutos, Maju ia caminhando ao lado da maca, atravessamos a trilha, fomos para outra parte, que era mais clara. Passamos por lugares que, para mim, eram parecidos. Após 40 minutos, paramos na frente de uma grande construção, o portão se abriu e entramos. Maju foi levada para uma parte, e eu, para outra. Ajudaram-me a tomar banho, cortaram meus cabelos, fizeram minha barba, depois me acomodaram no leito limpo e cheiroso. Fizeram um curativo no meu ferimento, que parou de doer. Alimentei-me de um caldo e dormi sossegado, um sono reparador, prazeroso. Fui consolado nessa ajuda, o socorro que tive. Parei de recordar e voltei à enfermaria. Ajudei 3 abrigados a se alimentar, me alimentei e me acomodei no leito. Passei a mão onde estava antes ferido e lembrei de minha vida encarnado. Reencarnei numa família de classe alta, bem financeiramente. Tive 3 irmãs. Meu pai não seguia nenhuma religião, não gostava delas. Minha mãe era caridosa, mas não ia muito à igreja para meu pai não implicar. Fomos criados tendo tudo o que queríamos e estudamos. Mamãe desencanou nova, papai casou-se de novo e teve mais 2 filhos. Ficamos separados. Raramente falava com minhas irmãs,
dificilmente com meu pai e via pouco meus outros dois irmãos. Fui bem-sucedido na minha profissão, casei-me com uma moça muito bonita, também de família de posses, e tivemos 2 filhas e um filho. Assim como eu recebi, dei de tudo para meus filhos. Quando pequenos, mamãe nos ensinou a orar. Adolescente, adulto, não o fiz mais e não frequentei religião nenhuma. Para mim, tudo estava bem, minha filha mais velha casou. Foi na festa do casamento desta filha que eu me senti incomodado. Dias depois procurei por um médico, fiz exames e comecei a ter dores abdominais. O resultado dos exames foi que estava com câncer em estado adiantado em vários órgãos. Foram cirurgias, tratamentos e muitas dores. Acertei tudo financeiramente e esperava que meus filhos ficassem bem. Fiz 3 cirurgias e desencanei na terceira, com o ventre aberto. Foquei neste detalhe e me senti, durante todo o tempo que fiquei no umbral, com o ferimento no abdômen. Melhorei e passei cada dia a ajudar mais. O orientador responsável pelo posto convidou-me a ficar, a ocupar um quartinho na ala dos trabalhadores e passei a trabalhar no posto como aprendiz. Fiquei ali por 2 anos, depois fui convidado a ir para uma colônia estudar. Lembro que, neste período, era muito grato, não pedi nada e fazia o que me pediam. Na colônia, o estudo consistia no teórico e na prática, conversávamos muito trocando ideias, falando de nós. Foi assim que pude saber de minha família. Minha esposa não fora feliz comigo, ela não se queixava e eu não percebi, talvez por não prestar atenção nela. Eu era mandão, autoritário e nada romântico. Mas ela sentiu minha desencarnação, cuidou de mim quando doente. 2 anos depois que ficara viúva, conheceu uma pessoa, namorou e casou. Ele é boa pessoa e muito religioso, eles se amam. Isto foi muito bom, minha esposa, filhos, os 2 genros, pois a outra filha também casou, tornaram-se religiosos, passaram a orar e fazer caridade. Conhecendo mais do plano espiritual, quis saber o porquê de ter ficado por anos no umbral. Ao perguntar para um dos professores, fui sincero. Fui descrente, ou seja, não tive religião, não orava e não me interessei em saber nada sobre este assunto. Não lembro de ter feito maldades, realmente não as fiz, e fiz caridades, dei esmolas, ajudei pessoas as orientando, sem envolver religião. Isto ocorreu com colegas tanto na época de estudo quanto depois no trabalho, ajudava-os, era inteligente, encontrava soluções. Mas gostava, depois de tê-los auxiliado, de receber agradecimentos e elogios. Vaidoso, me vestia bem, era elegante. Ajudei, mas me gabava disto. Não amei minha esposa, mas não a maltratei e materialmente lhe dava tudo o que queria. Amei mesmo foi meus filhos. Carlos, explicou o professor, de fato o que você não fez foi cuidar do seu corpo físico. Bebia pouco, só em festas, isto não o prejudicou, mas fumou muito, tinha conhecimento de que o fumo, tabaco, traz doenças. Não se fica doente somente pelo fumo, para enfermidades, existem muitas causas. Mas o fumo adoeceu. Sofreu no período que esteve enfermo, porém em nenhum momento clamou por ajuda, rogou a Deus. Desencanou, foi atraído por afinidade para o umbral. Por que ficou lá há tanto tempo? Por que não lembrou de Deus? Se você lá, no umbral, entendeu que seu corpo físico morrera e que continuava vivo, deveria ter percebido que muitas coisas se diferenciavam de suas ideias. Não orou. Não pediu. Por quê? Pensei que fui para o inferno e que era eterno, respondi. Isto de fato ocorreu. Você se condicionou a isto e, como pensava, acontecia. Mas também foi por outra coisa. Não consegue perceber? Era orgulhoso para pedir. Nunca gostei de pedir nada a ninguém.
Não lembro, encarnado, de tê-lo feito e, desencarnado, o fiz junto de Maju. Raramente, quando vestido do corpo físico, pedia algo, mesmo algo banal como me passe a travessa, me dê o copo, coisas assim. Eu fazia. Mesmo doente, foram muitas as vezes que senti sede e não pedi água. Orgulhoso. Penso que não gostava de pedir para não parecer necessitado. Queria ser sempre autossuficiente. Carlos, para receber, necessitamos nos tornar receptivos. Você esteve no posto de socorro por tempos e lá não pediu nada, nem notícias de sua família. Pensei que isso não seria possível. Para mim, estar morto, desencarnado, era estar separado. De fato, não perguntei. Foi somente aqui, no estudo, que soube que isso era possível, então soube deles. Espero, meu aluno, que aprenda a pedir, a domar seu orgulho e ser uma pessoa simples. Que o sofrimento tenha ensinado. Meditei muito sobre o que ouvi. Estudei este assunto, orgulho, assisti palestras e aprendi. Acabei um estudo, fiz outros e, sempre trabalhando, senti que domei o meu orgulho, me fiz humilde, fiz muitos amigos e agora, sempre que preciso, quero algo, peço, como pedi a Antônio Carlos para contar minha história e para escrevê-la. Foi muito bom conhecer este trabalho de psicografia. Quero escrever somente mais um pouquinho. Tempos depois, 9 meses que estava na colônia, visitei Maria Julieta, a Maju, e a encontrei bem, livre do seu condicionamento, estudando, trabalhando e muito grata ao socorro que recebeu. Fui também ao umbral, a pedra em que fiquei encostado por anos. Foi difícil para mim rever aquele lugar, mas ao mesmo tempo gratificante. Ali foi o local em que estive para um aprendizado e onde recebi um grande consolo, auxílio. Que Deus nos abençoe. Carlos. Perguntas de Antônio Carlos. Carlos, conte mais um pouquinho sobre o que sentiu quando estava no umbral. Não são lembranças agradáveis. Parecia às vezes que estava dentro de um filme, que não era real, e outras vezes era muito real. Onde fiquei não era caminho, então os moradores umbralinos não iam tanto por lá. Ainda bem que nenhum deles se interessou por mim, também eu não ia servir para nada. E por não ter desafetos querendo se vingar, fiquei lá. Dormia muito e sempre encostado na pedra. Ali não era tão escuro, tinha pouca claridade, principalmente se era dia para os encarnados. O que mais o incomodou? É difícil apontar o que mais senti. Foi um conjunto. Senti frio, fome, sede, dores e, por causa do meu ferimento, a incapacidade de me locomover, porém penso que o que mais me incomodou foi a sujeira, me senti sujo. Você, por ter ficado tanto tempo lá, recebeu consolo, ajuda. Não se interessou depois em trabalhar como socorrista no umbral? Não. Explico. Para ser um socorrista no umbral é necessário muito preparo, conhecimento, dedicação e amor. Mesmo se eu adquirir estas qualidades, não planejo fazer esse trabalho. Não gosto do umbral, de ir lá, mesmo que seja para servir. O que faz atualmente? Como gosto muito de estudar, ter conhecimentos, estou sempre fazendo cursos, e estes se completam com o trabalho. Atualmente estudo para ser professor e tenho lecionado. Gosto de aprender, mas gosto mesmo é de passar estes conhecimentos, tenho facilidade para fazer isto. Estou gostando muito e penso em continuar com esta atividade. Quais são seus planos? Pensa em reencarnar? Meus planos são ser sempre útil. Não penso em reencarnar pelos próximos 20 anos. Sei que terei de voltar ao plano físico pela reencarnação e, ao fazê-lo, quero ter confiança e, reencarnado, acertar. Você quer escrever mais alguma coisa?
Penso que escrevi tudo o que quis e que havia feito anteriormente num rascunho. Conhecer esta atividade e participar de uma psicografia foi mais um conhecimento. Gratidão. Que Deus o abençoe, Carlos. Que o Pai amoroso nos ilumine. Explicação de Antônio Carlos. A história de vida de Carlos nos leva a meditar sobre a necessidade de sermos receptivos. Jesus nos orientou: bata para ter a porta aberta, procure e encontrará, peça para receber. Ao fazer isto nos tornamos aptos para receber. Temos que nos tornar receptivos. Orgulho é um sentimento muito nocivo, que faz sofrer quem o sente. Carlos sofreu mais por isto, orgulhoso, não queria ajuda, quando entendeu que de fato necessitava, que estava na condição, naquele momento, de um pedinte, necessitado, obteve auxílio. Pediram, ele e Maria Julieta, e esperaram por horas, mas às vezes é por mais tempo. Por quê? Por todo o planeta Terra há poucos trabalhadores do bem, porque muitos querem ser servidos e poucos servir. No umbral faltam mais. Que admirável trabalho fazem estes trabalhadores. Sempre, quando os socorristas andam pela zona umbralina, dão água, alimentos, remédios e roupas, eles também tentam conversar com os sofredores, porém, infelizmente, não como eles queriam ou gostariam. O tempo é curto e são muitos os trabalhos a serem feitos. A fixação de algo que marcou quando encarnado às vezes fica forte na mente do desencarnado. Maria Julieta, que desencarnou por uma hemorragia causada por ela, pelo aborto que provocou, se sentia sangrar, e o tempo todo. Carlos, que desencarnou com o abdômen aberto na terceira cirurgia, ao ter seu corpo físico morto. Os médicos o fecharam somente para que colocassem uma roupa no cadáver. Ele fixou o corte como ferimento. Os socorristas, trabalhadores do bem no umbral, notam, observam que muitos que lá estão em sofrimento julgam que estão no inferno, que este é eterno e que então não adianta pedir ajuda. Somente o fazem quando percebem que podem sair daquele padecimento rogando por socorro, pedindo perdão e perdoando. Umbral é um lugar diversificado, é como o plano físico, existem muitas formas de viver lá. Pode ser um lugar de sofrimento isolado, como ocorreu com Carlos, ou de padecimento em grupo, onde vários desencarnados ficam presos em furnas, cavernas e em prisões. Normalmente estes são alvos de castigos ou de vinganças. Realmente existe muito sofrimento. Mas também existem lugares de festas, orgias, em que se divertem muito, e encarnados afins são convidados. São muitas as escolas, denominadas assim, lugares onde aprendem a se vingar, a obsediar, a fazer muitas coisas, como ler pensamentos, a mudar a aparência perispiritual. Lá existem muitas cidades, agrupamentos de desencarnados que se intitulam moradores e onde normalmente existe um chefe que coordena tudo. Moradores do umbral são os que sentem de fato pertencer ao local, diferem-se dos que sofrem por lá. Existe anarquia e a lei sempre é do mais forte. Está sempre tendo disputas pelo poder, ser chefe é o objetivo. Estão bem? Muitos afirmam que sim. Porém nenhuma criatura está realmente bem sentindo-se afastada do seu Criador. Deus. Muitos dos moradores têm conhecimentos e estes governam os ignorantes. Dos que têm conhecimentos, a responsabilidade é maior. A maioria dos umbralinos sabe que tem o tempo para o plantio e que o da colheita chega. É a lei. O retorno. Iludem-se, e muitos não querem. Evitam pensar nisto. Lembro que o umbral existe porque há os que habitam nele. Como no plano físico há prisões porque necessitam encarcerar criminosos, há hospitais para doentes. Quando não houver mais criminosos, não teremos mais prisões. Quando não houver mais pessoas cruéis, maldosas, o umbral ficará desabitado e este lugar desaparecerá. Hospitais.
espíritos sãos, corpos sadios. Então a Terra será com certeza um lar perfeito para todos os que querem progredir para o bem. Felizes os que conseguirem. Capítulo 13. O trabalho. Fui registrado como nome de José Renato e, durante minha vida encarnado, fui chamado de diversos nomes. Quando era pequeno era o Zezinho, adolescente, Samuca, porque dizia me chamar Samuel. Como mudei de bairro, toda a minha turma tinha apelido, passei a ser Mané, depois vi, de violento, e na prisão Risca, porque ameaçava muito com. Vou-lhe riscar. Usava muito algum objeto cortante para ameaçar e, infelizmente, risquei, cortei companheiros. Desencanado, enturmado no umbral, passei a ser Chantor. O chefe do local dizia ter sido francês em encarnações anteriores e gostava de nomes franceses, então todos os lugares da cidade tinham nomes da língua do país da França. A casa em que ele morava era Maison, e ele dava nomes aos moradores de lá, trocava-os dos que queria. Eu, como fora chamado de muitos nomes, aceitei e gostei de mudar o meu. Repetia fazendo biquinho. Com 12 anos comecei com minhas façanhas errôneas. Minha mãe era dama da noite, ou seja, prostituta. Nem eu nem ela sabíamos quem fora meu pai. Gostava de viver solto pelo bairro. Fui à escola, nos 3 primeiros anos, fui bom aluno, depois comecei a faltar, a ser levado, sem educação e não mais estudei. Frequentei a escola até os 11 anos e saí. Vagava pelo bairro, me enturmei com outros garotos afins e começamos a fazer pequenos furtos em outros bairros e a entregar drogas. Vendo pessoas viciadas, pensei e afirmei que não ia ser um. Então eu não fumava, se o fazia era para me exibir, não bebia nada de álcool, e somente uma vez experimentei algo tóxico. Gostei e entendi que por isso que havia tantos viciados e que a maioria acabava em farrapos humanos. Observei que os chefes não se drogavam. Nunca pensei em ser chefe, este cargo era algo que não queria. Optei por ser lúcido e aproveitar a vida. Nunca trabalhei, não de forma honesta, porém dizíamos que trabalhávamos, e ríamos ao completar que era pesado. Carregar objetos roubados era pesado. O grupo era alegre, estávamos sempre rindo. Minha mãe, envelhecida, ela não tinha mais tantos clientes, então passei a sustentá-la. Minha relação com minha mãe era diferente, para não dizer estranha. Morávamos na mesma casa, eu sempre tive alimentos, roupas, ela não implicava comigo, não se importava e nem eu com ela. Mamãe teve mais 2 filhos e os deu para adoção. Eu podia fazer o que queria, não me lembro de ela ter me repreendido, conversávamos pouco, não nos amávamos. Estava com 15 anos, quando nós, do bairro, tivemos 2 problemas. O primeiro era que um delegado que chegara recentemente à cidade estava prendendo muitos bandidos. Tivemos, meus companheiros e eu, que ficar mais quietos, parar de roubar. A segunda dificuldade era um grupo rival, de um bairro vizinho, que estava querendo a nossa área e o clima estava de guerra. Aconteceu tudo no mesmo dia. O grupo rival nos pegou, meus companheiros e eu, quando fomos ao bairro deles pegar coisas, roubar, e levamos uma surra. Voltamos machucados, e mamãe morreu. Uma amiga dela a encontrou morta em casa. Participei do velório, do enterro, voltei à noite para casa. Nesta noite houve um confronto e luta entre 2 grupos e houve mortes. No outro dia vendi tudo da casa, entreguei a chave para o proprietário e me mudei. Fui para outro bairro distante e fiquei numa pensão. Passei a ser Samuel, o Samuca. Logo me enturmei com os bandidos do bairro e passei a trabalhar, para eles. Foram furtos, roubos, entregas de drogas, castigos por surras. A primeira pessoa que assassinei foi em legítima defesa, num confronto, era ele o El,
Então preferi continuar vivo e o matei. Com esta atitude cresci no grupo e fui convocado a fazer atos que, para eles, eram de irresponsabilidade. Não matei à toa, na época, o fazia somente por julgar necessário, algo que tinha de fazer. Estranho, dolorido recordar disso. Era como: vou comer esta maçã. Às vezes brincava que eu não matava, que morríamos somente quando Deus queria, então eu somente feria. Foram 15 pessoas que eu tirei da vida física. Nunca me apaixonei ou gostei de alguém de fato, tive muitas amantes, e estas recebiam de mim muitos presentes. Fui preso numa troca de tiros com a polícia em que fiquei ferido. Fui condenado a 28 anos de prisão. Na penitenciária me enturmei, lá também se sobrevive melhor sendo mais forte. Foram muitas brigas, castigos e também parcerias. Estava preso há 12 anos quando fui assassinado por um desafeto. Bobeei e fui morto. Minha passagem de plano foi confusa. Meu perispírito saiu, desligou-se do corpo e fiquei olhando a movimentação, meu corpo caído no chão. Ouvi conversas e comentários de que estava morto. Curioso, fiquei observando. 3 agentes penitenciários pegaram meu corpo e o levaram para uma sala. Eu continuei perto. Comentaram que eu não tinha parentes e que nunca recebera visitas. O diretor mandou que me enterrassem como indigente. Colocaram meu corpo num caixão barato e um carro funerário nos levou, digo nós, porque meu corpo de carne e ossos estava dentro do caixão, e eu, meu espírito, sentado em cima dele. Não me apavorava nem quando não sabia o que fazer, sempre, nas situações complicadas, esperava, e a solução, boa ou ruim, vinha. No cemitério, logo enterraram meu corpo e fiquei olhando os coveiros jogarem terra. Venha comigo. O chefe quer vê-lo. Escutei e olhei de lado, isto era costume meu, não virar o rosto, mas os olhos. Vi uma pessoa parecida comigo, sem o corpo de carne. Ele virou e andou, aproximei-me dele e fui andando ao seu lado. Passamos por túmulos e, sem sair do cemitério, aproximamo-nos de um buraco e entramos nele. Esforcei-me para não me assustar, era um corredor. Tempos depois entendi que ali era uma das muitas entradas, caminhos para o umbral, ligação entre os dois mundos. O dos vivos no corpo físico, os que moram no plano físico, o material, e a zona trevosa ou umbral. O homem acendeu algo como uma lanterna e atravessamos este corredor de uns 50 metros. Defrontamo-nos com um espaço aberto, estranho para mim. No cemitério era de tarde, o dia estava claro, e ali a claridade era como se estivesse anoitecendo. Não observei muito, estava, naquele momento, atento ao homem, o desencarnado que me conduzia. Você está cansado? Perguntou ele. Estava, mas não ia falar, neguei com a cabeça. Vamos agora com este veículo. Sente-se aqui. Vi à frente algo diferente. Era uma junção de motocicleta com jipe. Sentei no banco de trás. Ele entrou e dirigiu. Fiquei um pouco atordoado e passamos por lugares estranhos. Lembrei que ali era parecido com alguns desenhos que 2 internos faziam na prisão. Depois compreendi que eles, com seus corpos físicos adormecidos, iam, em perispírito, ao umbral. A paisagem era feia, com árvores retorcidas, pedras escuras e muita lama. A viagem durou uns 30 minutos e entramos num aglomerado de casas e barracos. Aqui é uma cidade. A nossa. Bem. Aqui moro, explicou o meu condutor. Paramos na frente de uma construção grande, parecendo um castelo de pedras. Ele desceu e eu também. Acompanhe-me. Ele subiu 6 degraus e eu atrás. Entramos, vi muito luxo ostensivo, quadros de pessoas nuas nas paredes, poltronas de veludo vermelho, móveis dourados. Passamos para outra sala.
Ali havia muitas pessoas, desencarnados, todos vestidos com trajes luxuosos. O homem que me conduziu explicou. Você irá ver o chefe. Faça o que eu fizer. Ajoelhe-se à sua frente e responda quando indagado. Se não entender, me pergunte depois. Entendeu? Afirmei com um movimento de cabeça. Ficamos na fila. Vários desencarnados esperavam a vez de o chefe atendê-los. Chegou a nossa vez. Ajoelhamo-nos na frente dele de cabeças baixas. Levantem e me olhem, ele ordenou. Sua voz era forte e um pouco rouca. Olhei, ele se vestia como um rei, estava assentado numa poltrona que imitava um trono. Tinha as unhas enormes e pintadas de preto. Mexia as mãos as exibindo. Era bonito, alto, magro, rosto sem barba, cabelos lisos, cortados, e, ao sorrir, mostrou os dentes perfeitos. Muito bem, disse ele me olhando, por serviços prestados, você veio para cá e com certeza se enturmará e será um ótimo colaborador. Leon o levará para descansar, depois mostrará a você nossa fabulosa cidade. Explicará tudo e, após, receberá tarefas. Soube que você tem muitos nomes. Aqui será chamado de Chantot. Pode ir. Meu Cicerone, que agora sabia se chamar Leon, fez referência com a cabeça, eu o imitei, ele pegou no meu braço e saímos da sala. Suspirei aliviado. Vou acompanhá-lo até o seu quartinho para que descanse e se recomponha. Leon, aqui é o inferno? Perguntei. Ele é o capeta. Leon gargalhou, passado seu ataque de riso, respondeu. Chantot, o inferno, como muitos encarnados descrevem, não existe. Encarnados são os que estão vivos no corpo de carne e, quando o espírito sai dele pela morte da vestimenta carnal, é desencarnado. Então somos, você e eu, simplesmente desencarnados. Aqui se tem de tudo, mas não é inferno. Há os que sofrem, os que se divertem, os que trabalham. Às vezes penso que não se difere muito do plano físico, encarnados também têm de tudo. E o diabo, feio como pintam, pode até existir se alguém aqui se transformar, mas na nossa cidade não usamos esses artifícios, gostamos de ser bonitos. Leon, o chefe disse que fiz coisas para ele. Penso que não. Se ele disse que fez, é porque fez. Será que não roubou de alguém porque ele quis? Não matou? Basta olhar para você para ver que tem marcas de quem tirou pessoas da vida física. Isso é possível. Um encarnado fazer algo é porque um desencarnado quer? Perguntei curioso. Sim, encarnado pode ser influenciado por desencarnado a fazer coisas, e estas podem ser atos ruins ou bons. Mas aqui não fazemos atos bons, a não ser entre nós, Leon riu. Você, Chantot, se afinará bem aqui conosco, veio para o além com muitos atos ruins. Mas não se preocupe com isto, aproveite, aqui a vida é boa. Ele me deixou num quarto numa construção com vários deles. Eu, cansado, deitei e dormi. Ao acordar, me olhei, estava parecido comigo, ou seja, com o corpo que usei encarnado e, ao prestar atenção nas minhas mãos, vi que elas tinham cor vermelho escuro e também esta cor cobria minha cabeça. Era a marca dos homicidas. Pensei no que o chefe falara e lembrei que uma vez matara um homem por nada. Nem o conhecia, ele veio em minha direção, foi o que julguei, depois concluí que não, ele somente estava indo para onde eu estava, atirei nele e corri. Talvez tenha sido este crime a que o chefe se referiu. Dias depois Leon me mostrou toda a cidade e, após, me deu tarefas, que fiz junto de outros para aprender. Comecei fazendo guarda e me enturmei. Trabalhava, participava de festas. Fiz amigos, embora o conceito de amigos, era o que eu costumava ter.
Era cada um por si. Eu nunca mais vi o chefe nem entrei mais na maison. Nas festas dele, os convidados eram selecionados. A dos trabalhadores era num grande salão. Muitas orgias. No tempo em que estive lá, não fui às prisões nem participei de castigos. Meu trabalho era fazer ronda, afastar brigas e ir para perto de encarnados para influenciá-los a fazer alguma coisa ou para atormentá-los. Assim vivi ali por 5 anos e 6 meses. Foi-me apresentada uma outra tarefa. Eu nunca recusara um trabalho e tentava, esforçava-me para fazer bem feito, mas neste ouvi. Chantou, você terá que atrapalhar uma mulher encarnada, sabemos pouco dela, terá de encontrar um ponto fraco para atormentá-la e fazê-la parar com o trabalho que está fazendo. Mas cuidado, ela faz parte de um grupo do bem. Aceitei numa boa. Infelizmente já tinha atormentado ou participado de muitos trabalhos assim, influenciar encarnados para que deixassem de fazer algo ou para fazer. Não gostei da mulher, ela vibrava bem, era amorosa, orava, tinha bons pensamentos, que me repeliam, era eu que estava sendo atormentado. Mas aguentei firme e me esforcei para fazer meu trabalho. Porém, sempre em nossas vidas existe um porém. Ela foi a um centro espírita. Eu não fui, sentei na frente da casa dela para esperá-la. De repente eu estava no local simples, com 4 encarnados e muitos desencarnados que me aproximaram de um moço, era um médium e conversaram comigo. Escutava uma voz, parecia de uma mulher, mas era um homem, um desencarnado, que falava comigo. Era o Cabeça Branca. Comentavam pelo umbral que um desencarnado, que era dominador, ou seja, que dominava fácil um desencarnado trevoso, estava trabalhando num centro espírita e o conselho era que deveríamos correr dele. Não sabíamos como chamava esse espírito. Indaguei em pensamento quem era ele, e alguém me esclareceu. Cabeça Branca. Estou ferrado, pensei, mas posso negociar e enganá-lo. Sou muito bom nisto. Perguntei onde estava e tentei enganá-lo. Não deu certo. Então escutei. Você sabe que o período da plantação finda e o da colheita chega. Não tem medo do retorno de suas ações? Tem assuntos que são proibidos no umbral e os que se devem de fato evitar são a reencarnação. Todos sabem que isto acontece, que se tem de voltar ao plano físico, mas é assunto desagradável. O outro é a lei do retorno de nossas ações. Se não se fala, se pensa. Quando vinham estes assuntos à minha mente, repelia. Se é do futuro, este está longe, o presente é que importa. Não soube o que responder. O Cabeça Branca, com o olhar, me imobilizou. Quis ofendê-lo, porém o médium, educado, repeliu meu palavreado. O Cabeça Branca me fez pensar em Jesus. A imagem do Mestre Nazareno se fixou em minha mente, me atordoou. Escutei. Você, meu amigo, irá lembrar de seus atos maldosos, e, para cada ação má que fez, sentirá a dor que provocou. São suas ações, a sua colheita. Lembrei. A primeira foi roubar um cordão de ouro do pescoço de uma mulher, puxei com força, o cordão veio para minhas mãos sujo de sangue. Senti a dor do ferimento dela. Depois a dor do ferimento abala no peito de um homem. Como consegue fazer isto? Quis saber. Por amor, respondeu o Cabeça Branca. É a força do amor. Amo você como irmãos que somos. Saí de perto do médium, me colocaram num pequeno aeróbus e viajei. As lembranças continuaram, e sem parar, quando terminava, começava novamente. Fui instalado num quarto onde tinha uma cama. Por dias fiquei assim até que chorei. Não queria mais ver aquelas cenas, as minhas lembranças. O Senhor foi me ver e bastou colocar suas mãos na minha cabeça para findar aquele sofrimento. Mas eu ainda sentia.
Saí com aquele senhor do quarto, e ele me explicou que estava numa colônia de estudo, um lugar de recuperação. Muito educado, informou que eu não tinha como sair dali, mas que não era uma prisão, era um local de oportunidades, onde, se eu quisesse, entenderia e conheceria outra forma de viver. Gostei tanto do lugar que me emocionei, por vezes enxuguei as lágrimas. Ali era tranquilo, lindo, tudo limpo e, claro, conheci muitas pessoas, desencanados, muitos estudantes, internos e professores. Percebi logo que os estudantes ali foram trevosos, por isso chamavam o local de recuperação. No outro dia fui para a aula, estas eram interessantes, para ensinar o que é Deus. Começava pelo universo com suas galáxias, interessei-me demais. Tínhamos muitas horas de aulas que eram de conhecimentos gerais, de idiomas, matemática, física, etc. Porém as mais importantes eram as das leis morais, o Evangelho, os ensinos de Jesus. Envolvi-me com as aulas, estudava com atenção, e a nossa favorita era o Evangelho de Jesus. Peguei para ler o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, e uma frase me chamou a atenção, tanto que até hoje a tenho escrita num papel e a carrego no meu bolso. É do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, a caridade material e a caridade moral, o item 9, amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Chorei muito quando o li pela primeira vez. Entendi que nada fizera de bom, fiz aos outros o que não queria para mim. Comecei a sentir remorso. Embora o curso fosse intenso, penso que isto ocorre de propósito, para não se ter tempo livre e não se pensar no passado, mas dar valor ao presente e ter esperança no futuro. Eu sentia por ter feito tantas maldades. Percebi que muitos dos meus colegas sentiam o mesmo que eu. Terminando o curso, alguns pediram para reencarnar, outros para continuar estudando num estudo intercalado com trabalho e uns poucos não sabiam o que queriam. Ninguém saía da escola sem permissão. Se alguns necessitassem saber de afetos, iam visitá-los com orientadores e voltavam. Alguns internos comentavam que até tentaram fugir, mas não conseguiram. Os que saíram para as visitas nem conseguiram saber onde ficava esta escola. Os que se formavam continuavam não sabendo. Somente a encontram os orientadores do abrigo. O curso é de 2 anos e, no último semestre, tive como professor o Cabeça Branca, que lá é chamado pelo seu nome. Ele é fabuloso, incentiva a quitar erros com o trabalho. Pensei muito e optei por ser um socorrista no umbral. Quando estive como morador, debochava deles quando os via. O curso acabou e eu sofria. O remorso é uma dor muito forte e, sofrendo, me indagava. Por quê? Por que fiz tudo isso? Optando por resgatar erros com o trabalho, fui para um posto de socorro no umbral. Este abrigo estava no local mais ameno. Passei a sair com os socorristas, como aprendiz. Gostei. Nas primeiras excursões, como me disseram que acontece com todos os aprendizes, senti vontade de ajudar todos os que sofrem, mas, para ser de fato um socorro, precisa-se aprender a quem auxiliar. Os postos não são tão grandes e não há trabalhadores suficientes. Depois, muitos ali não querem o que o posto de socorro tem para oferecer. Fiquei nesse posto por 2 anos e me tornei um bom trabalhador. Mas ainda sofria pelo remorso. Pedi para trabalhar num posto de socorro localizado no umbral profundo. No início, saía com outros 3. Quando me tornei apto, passei a excursionar sozinho. Vesti uma túnica marrom, ainda visto, não demonstrando ser socorrista. Vou a furnas e cavernas para socorrer os que querem ajuda. Pego-os e os deixo num ponto marcado onde outros socorristas os levam para o posto. Quando saio do posto para estes socorros, fico de 7 a 15 dias trabalhando. Uma vez encontrei Leon, conversamos e ofereci ajuda. Ele quis e o levei para o posto.
Então o chefe da cidade em que servi não gostou e passou a me perseguir. Mudei para outro lugar, mais longe do umbral em que morei. Com o tempo, as lembranças de meus atos errados já não me incomodavam tanto, penso que é porque não tenho tempo para pensar nelas. O remorso se suavizou, senti-me consolado pelo trabalho edificante. Sou muito agradecido. Primeiro a Deus, que permite que um filho dele ajude a outros. Segundo, pela desobsessão, trabalho de encanados que orienta extraviados, como ocorreu comigo. Terceiro, pelo trabalho, porque podemos reparar os mais diversos atos errados sendo bons servos do Senhor. Realmente sou grato. José Renato. Perguntas de Antônio Carlos. Como você é chamado agora? Na escola de recuperação, no bendito ensino que obtive, fui chamado de José Renato. Isto também é feito no posto de socorro onde trabalho. No umbral eles me chamam de ajudante, ou seja, aquele que ajuda. Gostaria de saber como é atualmente sua rotina de trabalho. No umbral faltam muitos trabalhadores e também nos seus postos de socorro. Saio em excursões, normalmente sozinho, atualmente, quando tenho companhia, é de aprendizes. Entro nas cidades para ir às prisões, socorro aqueles que querem de fato, tiro outros de cavernas e furnas. Quando retorno ao posto, fico necessário para organizar a próxima excursão, mas tenho horas livres para ler, ouvir músicas e conversar. Um assunto que me encanta, me interessa, é o universo, ver os astros, galáxias, planetas, cometas etc. Assisto vídeos, leio reportagens, me distraio e recomponho. Você ainda sente remorso? Não queria ter feito o que fiz. Não esqueço meus atos, mas isto me incentiva. Quem muito errou são os que têm mais de amar. Hoje, ao ler o ensino de Jesus que tanto me fez chorar e que agora me faz sentir bem, sorriu. É fazer a outro o que gostaria que ele fizesse. Sinto paz, porque estou fazendo. Se estivesse sofrendo no umbral, gostaria de ser socorrido. Você tem planos para o futuro? Quero continuar sendo socorrista por muito tempo ainda. Marquei mais 50 anos. Se me for permitido, será o que quero fazer. Não quero deixar este trabalho porque sei que será difícil ter substituto. Você vai à colônia? Vou, sim, quando tenho 2 a 3 dias de folga, vou para assistir palestras, ir a lugares bonitos, me refaço. Volto ao trabalho com mais ânimo. Você não escreveu sobre a pessoa que o tirou da vida física. Não quis se vingar? Não. Era ele ou eu. Ele planejou, armou uma cilada e, num descuido, me matou. Não quis me vingar. Pensava, e ainda penso, que ninguém precisa se vingar de quem está preso. Lá se sofre muito. Podem-se comparar as prisões dos encanados com o umbral. Como bom observador, vejo em você as manchas de homicidas, mas clareando. Elas o incomodam. Nós tingimos nosso perispírito de cores que indicam erros ou acertos. Por isso que se diz espíritos trevosos, porque maldades, crueldades, são de cores escuras e fortes. Enquanto boas obras são claras, radiantes. Tanto que muitos santos são retratados com luzes saindo de si, ou seja, boas energias. Isto ocorre. Eu tinha as fortes manchas de furtos, roubos, maldades e homicídios. Com o bem realizado se adquirem manchas claras e a luz ilumina as trevas. Meu objetivo é não ter nenhuma mancha escura. Estou as clareando com meu trabalho, o maravilhoso consolo que tive. Quer acrescentar mais alguma coisa ao seu relato? Tenho estudado muito os evangelhos e as obras de Allan Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje o abri ao acaso. Meditei muito sobre o que li,
Isto porque tenho socorrido muitos desencanados que, se tivessem agido como recomenda esse texto, não teriam por afinidade rido para o umbral. Escreva para nós o texto que gostou. É o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade, Pascal, Genebra, 1860, item 9. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto, e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você teve um consolo bonito e útil. Realmente o trabalho que resulta no bem para outros é de fato um consolo. Agradeço. Obrigado. De nada. Gostei de fazer algo diferente. Ao contar o meu consolo, compreendi que todos os que erram têm jeito e podem ser úteis. Isto é misericórdia. Agradeço ao Sr. Antônio Carlos e à Médium Vera. Explicações de Antônio Carlos. Concordo com José Renato. Todos os que erram podem vir a ser úteis, mesmo aqueles que muito erraram, os que se denominam trevosos. De fato a luz ilumina as trevas, boas ações clareiam as manchas escuras das maldades. É de fato graça, misericórdia. Não devemos receber maldades. Quando fazemos, estamos colaborando para que a plantação ruim do maldoso aumente. Quando tentamos fazer parar um desencanado mal intencionado de prejudicar, como ocorreu com José Renato, que foi atormentar, prejudicar uma senhora, estamos lhe fazendo um bem enorme, porque estaremos colocando um fim nas suas atividades errôneas, e demonstrando amor por ele. De fato aquele que muito errou muito tem de amar.